Pessoal, agora sim, agora que tá gravando, eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat nome, número, e se é do oitavo A ou do oitavo B, que é a nossa chamada aí, tá? Cadê o Pedro Xavier que sumiu aí? Senhora, só tem um problema. Eu não consigo escrever nada no chat. Não aparece Nem nada. eu. Pra mim também. Tá, então fala seu nome, número e série que eu anoto aqui. Tá bom. Peraí, deixa eu só pegar um papel e caneta. Tá. Vai lá, porque pra mim parece você como Knight. Quem é o Knight? Vai lá. Henrico de Ângeles, oitavo A. Henrique, oitavo A, que número? Professora, 3. o Michel disse que tá pedindo para entrar. Não apareceu aqui pra mim, não. Eu vou pedir para ele fazer de novo, então. Tá, quem mais não consegue... A Bruna, senhora. Bruna? Número Bruna 3. do oitavo B? Oitavo B, número 3. Que número você é, Bruninha? 3. Beleza, eu marquei aqui, aí eu vou colocar alfa do dia 30. Pra não ficar com falta lá. Professora, ele pediu de novo, apareceu aí? Não, Não? não. Ele tá no link certo, gente? Bom, pessoal, vamos... Como a maioria conseguiu entrar, a gente não teve problema de entrada nem nada, vamos começar, então, a discutir as questões que a gente estava trabalhando na aula passada aí, tá? Eu coloquei para vocês 6 questões, pedi para não precisaria de entregar via Google Classroom, que a gente ia começar a aula de hoje discutindo um pouquinho elas. Então, a primeira questão era, que tipo de valores você percebe no mundo que o cerca, e se você concorda com eles? Vamos lá, o que vocês colocaram? Pode falar. A aula de hoje é mais participativa aí, para a gente poder fazer esse debate sobre a questão dos valores, ética e moral. Vamos lá. Eu não sei se tá certo, mas eu botei. Tem vários valores no mundo, mas infelizmente que as pessoas mais se preocupam é o material. Eu não concordo com isso, porque existem valores mais importantes. Boa, Felipe, já começou bem aí. Então, os valores que mais existem no nosso entorno aí são os valores materiais, e você não concorda com isso porque tem valores mais importantes. Quais seriam os valores mais importantes para você, ô Felipe? Valor pessoal, tipo, esses valores, assim, da pessoa, como a pessoa é, sabe? Sim. Se a pessoa é educada, se a pessoa é gentil. Boa, Felipe. É. Tá. Posso falar, Roberto? Pode, Julia. Tudo bom com você, Julia? Tô bem, e você? Também. Vai lá, pode falar a sua resposta. Roberta, minha resposta foi que, tipo, tem uma mescla de valores, certos e errados, como respeito ao próximo, solidariedade, ética, bem como coisas negativas também, como a desigualdade social, preconceito e etc. Aí, nesse caso, só concordo com os positivos, porque não adianta a gente olhar também só os negativos, porque tem muitos valores também que várias pessoas nascem com eles, sabe? Sim, sim. E não significa que a pessoa que tem a desigualdade social e a pessoa é de uma classe mais baixa, que ela também não tem os seus próprios valores, né? A gente também confunde muito isso, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O que mais que vocês colocaram? Carolzinha, qual foi a sua resposta? Professora, eu posso falar? Eu não consegui escrever aqui Deixa a porque... Duda falar. Peraí, Carol. Ai, tudo bem. Vai lá, Duda. Professora, eu coloquei que na sociedade, igual a Júlia falou, tem muitas mesclas, assim, de valores. Então, que às vezes vão ter muitos valores que agregam alguma coisa nas pessoas, na sociedade como um todo, e que, tipo, fazem com que essa sociedade se torne melhor no decorrer do tempo, mas que existem muitos que não agregam nada, que são valores vazios. Então, que a gente tem que sempre estar procurando melhorar, assim, e preencher nossos valores de coisas boas, assim. Muito bom, Maria Eduarda. Olha a linguagem que você está usando. Parabéns mesmo. Gostei da sua resposta. Obrigada. Vai lá, Carol, pode falar o que você ia falar. Eu não consegui escrever aqui porque eu não tive tempo para fazer as perguntas, mas eu acho que o que eu responderia em relação a valores, a minha dúvida é, tipo, como assim considerar os valores que existem no mundo, ou, tipo, os valores que eu prezo? Então, tipo, eu acho que... os valores é, tipo, que a gente agradece... Não, os valores que o cercam, né? A gente vê pessoas agindo de maneira gentil, corretamente, a gente vê pessoas agindo de maneira estúpida, de maneira violenta, egoísta. Que tipo de valores que o cercam, que a gente vê na nossa sociedade mesmo? Acho que sempre, tipo,
O fato do preconceito de um para o outro não é um valor que existe muito bom, e também, tipo, sempre impor um padrão na sociedade é um valor que não é, tipo, bom para as pessoas. E às vezes eu me pergunto, quem definiu esse padrão, né? Quem definiu que que o padrão da sociedade é ser magro, alto, olho dessa cor, entendeu? Sim, sim. Aí você está voltando mais a resposta para o lado da questão do padrão, da padronização, né? Mas a questão é mais sobre valores mesmo, né? Que as pessoas pregam, assim. Claro que na nossa sociedade a gente vê muita gente egoísta pensando em si mesma. A gente viu o que aconteceu aí quando ia começar o processo de isolamento das pessoas. Todo mundo correu para o supermercado, comprou, quem tinha dinheiro comprou estoques grandes, aí os preços sobem, as pessoas que já não têm tanto dinheiro não conseguiriam comprar, questão do egoísmo, mas, por outro lado, também a gente viu muito ato de solidário na nossa sociedade, né? Um querendo ajudar o outro, pensando não só em si mesmo, mas também pensando no outro. Então, eu acho que tem esses dois lados, sim, na nossa sociedade, né? E aí a maioria, a Júlia falou, a Maria Eduarda também falou, o Felipe falou muito bem também, que, claro, que aqueles que agregam algo em nós, a gente concorda, óbvio, e aqueles que não agregam, a gente discorda e a gente também toma como um exemplo negativo de como não agir, tá? Eu acho que eu concordo aí também com essas respostas que vocês deram. Aí a questão 2, o que é o caráter histórico-social da moral e o caráter pessoal e o que é moral? Isso a gente viu na aula passada. Não só para corrigir aí essa questão também, vamos lá? Quem quer falar? O que é o caráter histórico-social da moral e o que é o caráter individual? Como que a gente diferencia? Fala, Duda. Posso falar? Sim, porque assim, ó, o caráter social histórico da moral da sociedade consiste nos costumes desempenhados pela sociedade, pela população e suas relações interpessoais que moldam o padrão social dos dias atuais. Logo, o caráter pessoal consiste nas atitudes que cada ser humano singular apresenta. Moral é uma conduta que vai variar de acordo com a sua cultura e pessoa. Muito bom. Então, é exatamente isso, né? O caráter histórico-social é aquele caráter que é construído ao longo do tempo, que diz respeito às questões da religião, do contexto histórico que a pessoa está vivendo, e tudo isso é uma construção que, embora a gente nem esteja aqui quando começou, né, a questão do caráter histórico-social, por exemplo, histórico-moral, né, do cidadão brasileiro, a gente faz parte dele, não tem como a gente fugir disso. E o caráter individual é aquela moral que eu vou construir naquele diálogo comigo mesmo, né, de quem eu quero ser, e que muitas vezes não batem, né, eles acabam tendo conflitos aí entre o caráter histórico da moral e o caráter individual da moral, acabam entrando em conflito, né, e aí a decisão é de cada pessoa se vai seguir o próprio caráter ou se vai seguir aquilo que a sociedade impõe. Aí é uma decisão, é uma escolha, tá? A terceira pergunta aí, só para a gente continuar a nossa correção e começar já a matéria da aula de hoje, é quais as relações entre filosofia, moral e ética? Isso aí também foi falado na aula passada, né? Uma questão mais de conceitual. Você quer falar, Henrique? Tipo assim, quando eu vi essa pergunta, tipo, eu pensei que, tipo, a filosofia e a ética eu meio que trato como se fosse um estilo de vida, tipo, quanto à ética, você fica, tipo, meio que se moldurando para ser uma pessoa melhor aos olhos da sociedade, enquanto a filosofia realmente estuda isso, fazendo, tipo, perguntas sobre isso, para que elas sejam respondidas. Então, é meio que um completa o outro. Uhum. Total, Henrique, tá certíssimo. Então, a filosofia, na verdade, é um estudo, é uma disciplina, né, que estuda a ética, que são as regras e normas, que são os padrões gerais da sociedade, coloca questões, dúvidas, estuda essas regras, e a moral é a parte individual do ser, se vai seguir ou não aquelas regras, tá certíssimo, Henrique. Mais alguém quer complementar? Não? Então, beleza. Posso falar, Sora? Claro, vai lá, Duda. Eu coloquei assim, olha, o estudo da filosofia permite uma mente mais aberta nas pessoas, muitas vezes baseando-se nos pensamentos iluministas, como John Locke, por exemplo, que pensou nos direitos iguais do homem, o que muitas vezes proporciona uma conduta moral e ética melhor para a população. Tá. Ô, Duda, você pesquisou as respostas? Não, senhora, eu usei essa resposta no fichário. Então Olha, beleza. que a gente estava estudando.
Tá, então, que você falou do John Locke, eu falei, nossa, iluminismo, como assim? É que a gente está estudando essa história, tinha lá no chat. Sim, sim. Por isso que eu falei que a disciplina de filosofia e história agora vão caminhar um pouco juntas, né? Com o Ricardinho, vocês vão ver. Isso vai ficar mais claro também no 9º ano, quando a gente começar a falar sobre questões da Segunda Guerra Mundial, né? Mas está certíssimo aí. Aí a questão 4, como situa o mundo político na atualidade em relação aos conceitos de moral e ética? Claro que essa resposta é pessoal, é uma opinião de vocês aí. O que vocês acham em relação à questão da política brasileira ligados às questões éticas e morais? Qual que é a opinião de vocês? Lembrando que toda opinião é válida e que aqui não é uma discussão ou uma briga político-partidária, tá? Bom, eu acho que, tipo, relaciona-se ao fato de muitas vezes o governo priorizar certos grupos ou, tipo, não fazer como um todo e entender o que está acontecendo com o povo em si e não, tipo, aquele pedaço, eu tenho que ajudar essa parte tá bem. Não é assim, às vezes eu penso, muita gente agora com essa quarentena e as lojas fechando, as classes mais altas têm as suas próprias empresas e tendo que despedir um monte de pessoas porque não tem como manter essas pessoas. Então, tipo, não é só as classes mais baixas que estão sendo afetadas, também as classes mais altas, porque muita gente tem as suas próprias empresas. Então, por exemplo, eu tenho um amigo dos meus pais tem uma empresa de carros. Ninguém na quarentena vai comprar um carro. Então, o que acontece? A empresa fale, né? Então, pensar também em não só a ética de pensar num todo e não apenas numa classe ou num grupo. Claro, aí também é parte do princípio individual, né? Tem muitos empresários que agem de maneira moral, né? Pensando na questão do trabalhador e que cada trabalhador, cada funcionário também tem suas famílias para sustentar, e aí eles acabam negociando a questão do salário, reduzindo jornada, tentando dar um jeito dos dois lados, né? Pensando no todo, pensando no conjunto. Mas também tem muitos empresários que pensam só na dele, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar agora, vou mandar todo mundo embora. Aí é uma questão de ética e moral também, né? De pensar no conjunto, de pensar no todo. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Pode falar, Bruna. Eu queria mais tirar uma dúvida com você. Tipo assim, é que eu entendi muito bem sobre a questão 3. Tipo, eu não sei muito bem definir, tipo, o que é filosofia. A palavra filosofia, Bruna, ela é composta de duas palavrinhas gregas, philo e sofia, né? Philo é amor ou amizade e sofia é sabedoria. Então, seria aquele tipo de sabedoria que acompanha você ao longo da sua vida, que anda ao seu lado de mãos dadas como um amigo, está sempre te acompanhando. E para que serve, né? Qual que é o significado disso tudo? É você colocar em questão, pensar, criticar sobre tudo que existe em sua volta em relação à questão da sociedade, das questões da natureza, questão da interioridade do ser. Então, é a primeira disciplina que surge na história da humanidade, né? Lá no comecinho, com os pré-socráticos, a gente viu numa revisão que eu fiz o ano passado com vocês no 7º ano, ela vai surgir questionando os deuses gregos, né? Será que não existem respostas racionais para aquilo que a mitologia explicava? Então, ela começa ali estudando a ciência, a natureza, né? E aí, depois, no período do Renascimento, ela vai ser dividida em física, química, biologia, e aí a filosofia começa a cuidar mais da parte da política, da moral e da ética a partir do período do Renascimento. Mas até o Renascimento ela estuda tudo, a natureza, física, química, biologia, moral, ética, teologia também, a interioridade do ser, a psicologia surge da filosofia. Então é uma maneira de você pensar tudo aquilo que existe no mundo, tudo aquilo que diz respeito ao homem, tá? Então pode ser um estilo de vida, que é quando você coloca em questão tudo que existe. Pode ser um estudo, que é aquilo que eu faço, né? Eu estudo filosofia, sou professora de filosofia, ainda estudo, nunca parei, né, fazendo o pós-doutorado, tudo. Pode ser o estilo de vida quando você coloca tudo em questão, pode ser dividida por áreas, por exemplo, quando eu coloco em questão alguma questão política, eu estou estudando filosofia política, quando eu coloco sobre ética e moral, estou estudando filosofia ética, quando eu coloco em questão sobre o ser humano, da interioridade do ser, eu estou estudando metafísica, que é aquilo que está além do nosso corpo. Então, é um estilo de vida também, é uma forma de pensar. Beleza? Obrigada, Sora. Sora, tipo, agora que você falou isso,
eu lembro de uma frase que eu já ouvi em algum lugar, só que eu não lembro agora, que, tipo, que quando a gente tem, tipo, alguma resposta para o mundo que é, tipo, pré-definida com alguma coisa de religião, por exemplo, é como se fosse uma porta que se fecha, a porta, tipo, de procurar, a porta de conhecimento. Sim, né? Tanto é que uma das principais frases do Sócrates, que é um dos filósofos do século V a.C., mas que tem muita importância para a história da filosofia, para a história da humanidade também, uma das frases dele é uma frase super simples: só sei que nada sei. Né? Por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês e falasse, eu sei tudo de filosofia, sou uma professora super, assim, não posso falar palavrão que tá gravando, né? Super boa, assim, tal. Eu ia estar aberta a aprender, a estudar, a ir buscar coisas novas? Claro que não. Agora, se eu falar para vocês, tem muita coisa ainda de filosofia que eu preciso de aprender, embora já tenha feito graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí eu tô sempre aberta a novos tipos de conhecimento. E eu tô sempre estudando. Tá, isso vocês podem ter certeza. Eu não sei tudo de filosofia, não. A história da filosofia começa lá no século IV a.C. e ainda não terminou. Olha quanta coisa que eu tenho ainda para aprender, né? Claro que os principais eu sei, né? Estudei muito já para isso, mas tem muita coisa ainda que eu preciso aprender, então eu estou sempre aberta. Quando a gente já toma para si algo fechado, pronto, acabado, você não está aberto para o novo, né? E filosofia rompe exatamente com isso, com esse tipo de preconceito, né? Mais alguma pergunta, turma? Não? Vamos para a próxima questão, então. Vocês estão com sono hoje? Estão com uma carinha? Então, a outra questão é, como podemos relacionar a ética com os direitos humanos? O que vocês colocaram aí? E aí, galera? Eu tô Pedro? pensando porque eu não consegui responder. Tá. Henrique? Professora, eu coloquei o negócio, só que eu acho que tá errado. Bruninha, fala aí. Eu coloquei. Eu vou, tipo, professora, eu coloquei o negócio, só que eu vou resumir na fala, tá? Porque eu coloquei, tipo, um textinho assim. Tá. Tipo, eu acho que a ética entre os direitos humanos, eu acho que pode se relacionar quando, tipo, o ser humano tem um direito. E eu acho que, tipo, todo mundo deve respeitar. Por exemplo, a desigualdade social, você deve ter, tipo, se você tem uma classe alta, você tem que ter respeito com quem tem uma classe baixa. Você tem que ter consideração com isso, com as pessoas. E, tipo, E, outro Bruna, exemplo. só complementar, você não tem que ter nem consideração pelo fato dele ser uma classe social diferente. A gente tem que ter consideração pelo outro, pelo simples fato do outro também ser um ser humano. Isso que eu, tipo, isso que eu ia falar, sabe? Tipo, ninguém é, tipo, como é que eu vou dizer? Tipo, ninguém é igual, mas ninguém é diferente, assim, não tem como Sim, explicar isso. ninguém é igual no sentido de ter as mesmas ideias, ser da mesma classe social, mas também ninguém é diferente porque todos nós somos humanos, né? Sim. Uhum. Muito bom, Eu Bruna. coloquei, tipo, isso. Tá certíssima, Bruna. Os direitos humanos estão totalmente relacionados com a ética, né? Porque o direito à vida, o direito à educação, o direito ao respeito, à igualdade, isso são princípios éticos. Tanto é que a gente chama os direitos de direitos humanos, embora eles não tenham uma força de lei. Isso fica claro lá naquele vídeo pra gente, né? Então, se você não é obrigado a cumprir os direitos humanos, mas aí faz parte da questão de uma ética, né? Fala, Felipe. Felipe, ia falar alguma coisa? Eu posso falar, senhora? Oi, senhora, posso falar? Peraí, tem o Felipe, o Henrique e a Carol. Vai lá, fala o Felipe primeiro, depois o Henrique e a Carol. O próprio direitos humanos é uma ética, né? Porque é uma coisa que deve ser, globalmente tem que ser respeitado e, tipo, tá certo em todas as regiões, né? Sim, ele é universal no sentido de que cabe em qualquer religião, em qualquer cultura, em qualquer espaço e qualquer tempo também, né? Não importa se é na década de 40, se é o dia de hoje. Sim, tá certíssimo, Felipe. Próprios direitos humanos são regras de conduta ética, né? Tá, fala, Henrique, o que você ia falar também. Tipo, quando eu penso, tipo, com caráter, quando eu penso tipo, assim, com direitos humanos, eu penso que, tipo, já aconteceu algo comigo já, com a minha família, que foi, tipo, isso, que, tipo, meu pai sempre me ensinou, tipo, você ajudar a pessoa, mas, tipo, pensar, tipo, sei lá, você nunca conhece a pessoa na vida, mas
você pensar o quanto a mais que você tem naquela pessoa e que você pode cumprir os negócios eticamente. Não, tipo, o quanto a mais de dinheiro, isso não importa, não é muito relevante. Mas vamos pensar que, tipo, essa pessoa não enxerga, ela precisa de uma cirurgia. Você pensar que você enxerga, sua esposa enxerga, seus 2 filhos enxergam, e consegue resolver aquilo. E, tipo, pensar o quanto a mais você tem e pensar de uma forma que seria, não egoísmo, mas não seria, eticamente falando, correto você não fazer isso para aquela pessoa. Sim, sim. Aí a gente se sente até mal, né, não fazendo. Eu, pelo menos, me sinto mal quando eu vejo a necessidade de alguém e olho para mim mesmo e falo, poxa, eu tenho, eu posso, né? Por que não? Então vai lá e faz. Muito bom, Henrico. E a Carol também queria colocar alguma coisa, Carol? Eu ia dizer isso que você falou, que, tipo, os direitos humanos funcionam de que jeito? Porque você vai seguir os direitos humanos, a partir do momento que você está seguindo os direitos humanos, eu acho que você está tendo ética. Sim. Porque você está... aí, tipo, acho que o país... Não, esquece. Eu ia enrolar muito. São direitos básicos, né, Carol? É o princípio, assim, direito à vida. Não tem nem como a gente contestar isso, né? Então, é o princípio de tudo. Então, direito à eu acho que, tipo, o que eu sempre tive dúvida é, por exemplo, quando eu penso, aquela pessoa não consegue andar e eu consigo. Eu tenho o meu medo, um grande medo que eu sempre tenho é que esse meu pensamento é egoísta ou não. Tipo, ou é ético de eu estar, tipo, agradecendo por eu ter isso ou não. Carol, você é culpada da outra pessoa não andar? Não, né? Então, o que a gente pode fazer é ajudar ela a se sentir mais confortável no mundo, mas não carregar essa culpa, né? Então, não seria um egoísmo, mas sim ajudar ela a se sentir um pouco melhor no mundo, se sentir mais confortável, mas não carregar a culpa pelo fato dela não andar, né? E eu sempre tenho medo, tipo, de... Eu sei que eu tô querendo ajudar a pessoa, mas ela vai se sentir mal com ela mesma, mas não querendo me magoar. Tipo, porque ela sente, olha, ela consegue me ajudar, porque ela consegue andar. E eu não, porque eu não consigo andar. E desse jeito eu não consigo ajudar as outras pessoas. E aí, tipo, pensando desse jeito, eu não sei se eu tô sendo egoísta, se eu tô sendo... Não, acho que é uma dúvida que todo mundo tem mesmo, né, antes de ajudar. Acho que tudo depende da maneira que você chega na pessoa também, né? Claro que se você chegar provocando e falar assim, eu consigo andar, você não, haha, pô, pera, né? Agora, se você chegar e falar assim, você tá precisando de ajuda, tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí não tem problema nenhum. Então, acho que tudo depende de como que você chega. É claro que, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que sofreu um acidente de carro e ela ficou paraplégica, né? E no começo, ela era extremamente ela não aceitava. Então, ela também não aceitava ajuda. Então, quando alguém tentava ajudar, ela era extremamente estúpida, assim, rancorosa, sabe? Ficou com mágoa da vida pelo fato do porquê que a vida fez isso comigo, tal, não sei o quê. Então, foi um momento primeiro de aceitação dela, de que ela vai precisar de ajuda e que os outros não estão ali pelo fato de que podem e ela não. Não mais pelo fato de serem amigos e de estarem preocupados com a vida dela. Então, também teve todo esse momento de aceitação. Então, depende do momento que você vai dar ajuda para a pessoa, depende de como que você chega, né? Então, tem essas questões também. Aí, às vezes, também penso, tipo, quando a gente vai doar comida, ou, tipo, algum bem que a gente tem, que a gente não precisa mais, e a gente vai dar. Aí, tipo, eu tô mostrando que eu tenho muito ao ponto de eu dar, ou eu tô, tipo, realmente ajudando? Eu nunca sei como você tá pensando. Não, tá realmente ajudando. Muitas pessoas são gratas por isso, né, Carol? Mas tudo depende do jeito que chega também, né? Tipo, tava sobrando em casa, eu dei para você. Não, né? Não pode falar isso. É tipo, olha, eu separei algumas coisas, percebi que você estava passando certa necessidade, tal. Aí sim, tudo depende do jeito que você, essa sensibilidade do ser humano, né? Depende desse jeito que a gente usa a nossa sensibilidade. Beleza? Então, passando aí. Pode falar, Henrico. Tipo, eu tô pensando, tipo, agora que, tipo, acho que tudo, tipo, seria mais ou menos uma questão de ponto de vista, porque se a gente falar que, tipo, antigamente, tipo, mulher não podia votar e não podia trabalhar, eticamente falando, naquela época, o certo era você não deixar, porque era a lei falando que elas não podiam. Só que de um jeito, você ainda estava privando aquela pessoa.
Mas, Sim. tipo, no ponto de vista ético daquela época, eles estavam fazendo certo. Sim, porque era lei, né? Certo. Certo, entre aspas, né? Então, tipo, você vai meio que vai modulando tudo, você vai meio que esculpindo até chegar no ponto. Tipo, Muito perfeito. bom, Rico. E assim, e pelo fato de que essa ética histórica, né, de que as mulheres não podiam votar ou trabalhar, até mesmo ir para a faculdade, e contradiz o próprio direito humano de liberdade. Percebeu? É verdade. Né? E se você parar para pensar também, Henrico, a questão feminista, a feminista que eu falo, a luta pelos direitos iguais, tá? Não feminista mimimi de Instagram e Facebook. É muito forte, porque as meninas da sala aqui do 8º ano, elas só são a terceira geração de mulheres livres para poder escolher qual a profissão que elas querem ter, para poder ir para a escola e para voltar. Terceira geração. Então, isso para tempo histórico é muito pouco ainda, vocês percebem? Sim. Né? Para algo que já vinha há muito tempo, né? Então, por isso que essa luta feminista pelos direitos iguais ainda é muito forte nos dias de hoje. Com certeza, tem muitas meninas aqui da sala do 8º A e do 8º B, que as avós, por exemplo, elas não tinham esse direito de trabalhar ou de votar, né? Quem conquistou isso foi a mãe delas. Então, ainda para tempo histórico, isso é muito pouco, né? Então, vamos lá para a nossa última questão. Pessoal, como eu adoro... Porque Pode falar. eu acho que, tipo, a ética, ela vai demorar muito ainda para estar totalmente certa, porque é tipo isso que vocês estavam falando, que a ética certa, há épocas atrás, por exemplo, o absurdo é que você podia escravizar negro, tava, tipo, Sim. entre aspas, certo na época. E, tipo, acho um absurdo. E a ética vai estar aprimorando, mas eu acho que ainda vai dar muito tempo para, tipo, estar totalmente correto, assim. Sim. E aí a lei muda, mas a moral não, né? Moral individual. Então, tem muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, elas ainda julgam os negros, né? Ou tem muito que não... A ética mudou, mas a moral não. A maneira de pensar, né? Ou então, por exemplo, a questão dos direitos das mulheres votarem hoje é garantido, mas a moral de muitos homens ainda não mudou e acham que ainda as mulheres não têm esses direitos. Né? Então, as leis e as regras mudam, mas a moral ainda leva um tempo para a gente conseguir mudar, tá? A nossa última questão. Diga. Por exemplo, comigo, vamos supor, tipo, gente, eu não sou preconceituosa, tá? Não sou feminista, não sou nada, tá? Tipo, só pra contar, assim. Tipo, eu jogo futebol, né? E, tipo, muitas vezes eu vou pra um campeonato externo, assim. E aí, tipo, todos os meninos ficam me olhando feio, tipo, querem dizer que, tipo, futebol não é pra menina, sabe? Então, tipo, eu acho que a sociedade tem que mudar nesse sentido, porque, tipo, agora a gente tá numa época que, tipo, todo mundo tem que aceitar todo mundo do jeito que é, sabe? Claro, Bruna. Já fiz desenho com minha irmã. Você está certíssima. E, Bruna, e você jogando futebol, você representa diversas meninas que desejariam jogar futebol, mas por medo ou por questões da sociedade mesmo, ela acaba não jogando. Então, eu acho isso fantástico mesmo. Você representa diversas meninas que têm esse desejo, mas que não conseguem. E elas olhando para você, de repente, elas vejam você como um exemplo de que, olha, eu posso, né? Futebol é coisa de mulher, sim. Tipo, Fala, Henrico. você vê, tipo, o quanto que meio que vai evoluindo. Se você pensar que, tipo, há uns anos atrás, sei lá, 500 anos atrás, os gregos eles jogavam bebês que não tinham condições físicas boas de penhasco para eles morrerem. Hoje em dia. Sim, não. Não é mais de 500 anos atrás, foi no século V. Sim. E pensar nisso, tipo, hoje em dia, tipo, você vê o quanto que mudou, tipo. E provavelmente vai continuar mudando até um dia que vai, tipo, todo mundo ser igual, não importa como seja. Mudou naquelas, né, Henrico? A gente em vários países que o aborto já é legalizado, algumas mães, quando descobrem que os seus filhos têm algum problema, tipo, físico, né, alguma doença física, elas também ainda abortam. É quase que jogar no penhasco. Se você for fazer uma relação, claro que um pouco absurda, mas também esquecem que aquilo ali é uma vida, né? A gente vai discutir a questão do aborto mais pra frente. Tinha alguém querendo falar, pessoal?
Quem era? Roberta, eu também treino futsal e é assim, tipo, tem muita pouca menina que joga e, tipo, às vezes vai, tipo, uma vez por semana. É o que eu faço por causa da escola, mas antigamente eu ia, tipo, 2 vezes por semana mesmo treinar. E muitas vezes, tipo, o professor às vezes coloca uns meninos para jogar, para completar o time para rolar jogo. E eles, tipo, passar a bola pra gente. Tipo, só tem um menino jogando na quadra e o goleiro. Ou ele vai e, tipo, joga sozinho, ou ele vai passando pro goleiro, tipo. Ah, passa a rasteira, mostra quem manda, Giovana. Não tô brincando. Mas eu acho muito legal vocês fazerem isso, né? Eu dou maior força para você, para Bruna. A minha sobrinha tem a mesma idade de vocês, também tá no 8º ano, ela também joga futsal. Porque vocês são representantes de uma geração que vai romper com essa ideia de que futebol é coisa de menino e vai mostrar que não, futebol também é coisa de menino. Né? Eu acho isso fantástico. E é assim que a gente começa a mudar o pensamento, a moral das pessoas. Os mais velhos vão ver vocês jogando e vão falar, nossa, como elas jogam bem. Então aí vocês começam a mostrar que futebol também é coisa de menina. É fazendo que a gente muda, né? E não só criticando e ficando parado. A gente tem que colocar as nossas vontades, os nossos direitos aí em ação, sim, tá? E coisas pequenas, vocês percebem? Jogo de futebol, né? Mas já muda aí um pouco a maneira das pessoas pensarem. E a última questão é como podemos relacionar a moral com os direitos humanos. Acho que vocês já trabalharam essa questão até agora, né? Que a moral só vai ser mudada conforme as pessoas forem exercendo os direitos humanos na nossa cidade, exercendo os direitos de liberdade, exercendo os direitos de igualdade, igualdade não no sentido de igualdade social, é muito difícil a gente conseguir isso, né? Na verdade, não deu certo quando o socialismo tentou, mas sim na questão de direitos iguais e de que todo mundo é ser humano igual, né? Que a gente erra, que a gente acerta, e que a gente é sensível, que a gente também é racional. Alguém quer complementar essas questões aí, pessoal? Roberto, eu só não tô falando no microfone porque minha casa tá em reforma, tá um barulhão. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que as mulheres têm sim que mostrar que a personalidade, o jeito de ser. A Bruna e a Giovana elas são simplesmente exemplos por Sim, ó, não ter vergonha de serem e gostarem de futebol, entendeu? Eu acho Sim. muito bonito isso. Sim. E uma coisa bacana, Amanda, também Amanda, Bruna, Giovana, todas as meninas e meninos também, é uma apoiar a outra, né? Quantas vezes eu já não vi as próprias meninas criticando uma outra porque joga futebol? Pô, se elas estão representando a liberdade da mulher de jogar futebol, de fazer escolhas, e você vai criticar, né? Então também tem essas questões aí de juízos que a gente constrói na sociedade. Em vez de ajudar, apoiar, não, criticar. Então, parece que estão regredindo nesse direito de exercício de liberdade da mulher, de escolher quem ela quer ser, né? Pessoal, a gente trabalhar um pouco os 8º de alfa, participam muito das aulas, que eu amo isso, amo. Então, a nossa aula de hoje, a gente só vai ficar na correção mesmo, tem só mais 4 minutinhos de aula. Na próxima aula, a gente vai começar a falar um pouquinho de valores humanos, e também vai continuar em ética e moral, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Eu queria só comentar uma coisa. Sora? Pode falar, cara. Ah, tá. É que trocou aqui a imagem. Para de compartilhar aqui. Eu acho que tipo, as pessoas falam, as meninas terem o direito e não haver o preconceito de fazer futebol, mas também está presente em diversos esportes. Por exemplo, a dança. Tipo, milhares e milhares de meninos não vão para a dança, tipo, mais específico, por exemplo, balé, porque dizem que é coisa de menina. Você já viu menino dançando? Quem se torna profissional é muito lindo. Então, tipo, as pessoas não vão... porque, tipo, futebol é uma coisa, dizer que é de menino, mas a gente ultrapassa. Mas balé é uma coisa que é muito preconceituosa em relação aos meninos. Tipo, não poderem fazer balé porque é coisa de menina. Assim, principalmente os pequenos. Quando eles crescem, às vezes tomam, tipo, uma consciência independente. Mas, tipo, crianças da idade, por exemplo, do meu irmão que tem 8, balé é coisa de menina, rosa é de menina, tipo, nunca, entendeu? Tipo, por que isso tá na mente da sociedade dessas crianças, sabe? Então, tipo, por que rosa é de menina? Tem um filósofo da década de 80, já do século passado, né, 1980, que chama Derrida, né, Jean-Jacques Derrida. Ele fala de uma filosofia da desconstrução,
Porque ele fala que por tantos séculos foi construído o que é de menino, o que é de menina, o que é de homem, o que é de mulher, que isso já está enraizado na nossa mentalidade, na nossa moral. E que os anos 80, os anos 90, 2000 para frente, seria um período de desconstrução dessa moral, desse tipo de pensamento. Então, só que isso é um processo que demora, né? Porque por tanto tempo, se a gente for pegar a nossa história do pensamento ocidental, desde o século V a.C., com os gregos antigos, até os dias de hoje, isso foi sendo construído. Isso é muito tempo, está enraizado em nós. Então, para a gente desconstruir tudo isso, não é de uma hora para outra. E são com pequenos atos, como a Bruna, a Giovana, que mostram que futebol é de menina, e também atos contrários, né, dos meninos, mostrando que balé e dança também é coisa de menino. Mas aí, isso é um processo demorado, tá? Pessoal, nossa aula vai terminar agora, já tem aluno do 9º ano entrando aqui. E aí a gente continua esse assunto na próxima aula, beleza? E muito obrigada pela participação de todos vocês são fantásticos. Uma boa semana. Tchau, obrigada. Obrigada, Tchau, Sora. Sora. Bom sábado. Tchau, Sora. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Obrigada. Até o feriado.